presença que entra numa igreja vem buscar luz. Hoje você vai ouvir 6 relatos reais de padres e freiras que enfrentaram o sobrenatural durante a missa. Meu nome é Padre Joaquim de Ávila, tenho 62 anos e sirvo a igreja desde 1984. Passei por comunidades rurais, presídios, hospitais e velórios. Já consagrei crianças, já absolvi homens em seus últimos segundos de vida e já acompanhei famílias inteiras se despedindo de quem mais amavam. O que vou dizer não é alegoria, tampouco mensagem simbólica. Eu sei o que vi, eu sei o que ouvi e asseguro diante de Deus, às vezes durante a missa, o mal não se esconde. Ele apenas espera o momento em que ninguém mais está preparado para enxergar. A paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Boa Vista, é antiga, construída no fim do século XIX. A madeira do piso ainda range em certos pontos, e a nave principal guarda um eco característico que devolve sussurros para quem fica ali noite adentro. Naquela tarde de novembro, havia um vento úmido vindo do mar, e o céu se fechava em nuvens densas, pesadas, que escureciam a igreja mais cedo do que o normal. A missa das 18 horas era a mais tranquila do domingo. Normalmente reunia idosos, famílias pequenas e alguns jovens da pastoral. Havia cheiro de incenso, velas sendo acesas lentamente, bancos antigos que rangiam discretamente quando alguém se ajoelhava. Eu já celebrara centenas de missas iguais, mas aquela não seria igual às outras. A missa começou como qualquer outra. Procissão de entrada, salmo cantado, leitura do Evangelho. A comunidade estava silenciosa, atenta. Nada chamava a atenção até o momento da homilia. Enquanto falava, notei uma mulher sentada no último banco, lado direito, próxima da porta lateral. O cabelo era longo, preto, escorrendo pelas costas. Ela mantinha a cabeça inclinada, como se estivesse concentrada, mas não levantava o olhar em momento algum. No início, não me causou estranhamento. Às vezes, pessoas vão à missa em busca de silêncio, não de interação. A primeira sensação estranha veio quando fiz o convite para que a assembleia se levantasse para a oração seguinte. A igreja inteira se levantou, exceto ela. A princípio, pensei que fosse deficiência física, mas a postura não era a de alguém impossibilitado de se mover. Ela permanecia imóvel de uma maneira rígida, como se estivesse presa a algo que não era o banco. Segui adiante. O momento mais sensível da missa é sempre a consagração. Silêncio profundo, todos ajoelhados, luz reduzida. Quando iniciei a oração e toquei a campainha litúrgica, todos se ajoelharam, menos a mulher. Ela não apenas permaneceu sentada, mas lentamente virou o rosto para mim. E foi nesse exato instante que senti algo incomum. Uma pressão no peito, como se meu corpo tivesse sido lembrado de um medo antigo. Os olhos dela não piscaram, não expressaram nada, não demonstravam presença humana. Era como olhar para dentro de algo que não deveria olhar de volta. Meu instinto tentou racionalizar. Luto, trauma, sofrimento. Mas algo ali ultrapassava explicações emocionais. E então ela fez algo que me gelou por dentro. Ela sorriu, não de alegria, não de gentileza, mas de reconhecimento, como se soubesse que eu tinha percebido que ela não era como os outros ali dentro. Mesmo assim, continuei a consagração. É o momento mais sagrado e nada, absolutamente nada, deveria interrompê-lo. Mas enquanto elevava a hóstia, senti um desconforto intenso vindo da parte traseira da igreja. Algo como uma presença fora de lugar. Os fiéis ajoelhados, todos com a cabeça baixa, não perceberam nada. Olhei discretamente para o fundo da nave, sem virar o corpo. A mulher estava de pé agora, e seus pés não estavam exatamente alinhados com o piso. Não era flutuação, era mais sutil, como se ela estivesse sobre um desnível que não existia. Cada frase que eu pronunciava tornava o ambiente mais pesado. Quando iniciei a parte final da consagração, ela deu 2 passos em minha direção. Não rápidos, não bruscos. Passos calmos, como de quem sabe exatamente para onde vai. Um dos ministros extraordinários, ao meu lado, tocou meu braço discretamente. Sinal de alerta. Ele também tinha visto.
No momento da comunhão, ela parou no meio do corredor central. Todos os outros fiéis formaram fila. Todos se aproximaram do altar com reverência. Ela não entrou na fila, mas ficou ali, no centro da nave, observando a cerimônia sem piscar, sem se mover. Eu sabia que algo estava profundamente errado. Quando terminei a distribuição da comunhão, notei que ela havia se aproximado mais alguns metros. Decidi enfrentá-la diretamente. Desci 2 degraus do altar. Caminhei até metade do corredor. Ela permaneceu imóvel, como se aguardasse algo. Perguntei em voz baixa, firme, porém calma: "Filha, você precisa de ajuda?" Nenhuma resposta. Nada. Aproximou a cabeça ligeiramente para o lado, como se analisasse cada palavra, cada gesto. Foi aí que senti algo que nunca senti em toda a minha vida sacerdotal. Não era apenas presença, era oposição. Uma espécie de resistência silenciosa que preenchia o espaço ao redor dela. E então, ela finalmente se moveu. Virou-se, andou lentamente até a porta lateral e saiu da igreja sem emitir som, sem olhar para trás. Fui atrás imediatamente. Era impossível alguém atravessar aquele pátio em segundos. Mas quando abri a porta, o pátio estava vazio, completamente vazio. Nenhuma pessoa, nenhum passo se afastando, nenhuma sombra projetada. Ela simplesmente não estava mais lá. Voltei para a igreja. Os ministros me olharam sem entender. Alguns fiéis perceberam meu semblante, mas ninguém comentou. A missa continuou até o fim, mas o ambiente carregava um peso que não diminuía. Na sacristia, um dos ministros disse: "Padre, essa mulher não entrou pela porta principal. Eu estava lá desde o início. Ela apareceu." Não respondi. Eu já sabia. Revirei minha mente por semanas. Pensei em explicações psicológicas, distúrbios comportamentais, crises espirituais. Mas nada se encaixava. Nos meses seguintes, conversas discretas com fiéis antigos revelaram que, décadas antes, uma mulher teria morrido dentro daquela igreja durante uma missa, após sofrer um episódio traumático grave. Nunca saberei se era ela. Nunca saberei se aquilo foi um pedido de socorro ou um aviso. Mas desde aquela noite, carreguei comigo uma certeza que nenhum seminário ensina. O mal não precisa se manifestar de maneira espetacular. Às vezes, ele só precisa estar presente, e basta uma missa tranquila para que ele decida aparecer. Meu nome é Padre Renato Lourenço. Tenho 49 anos e atuo como sacerdote desde 1998. Já celebrei missas em cidades pequenas, vilarejos, capelas de estrada, e hoje sirvo na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto, uma das igrejas barrocas mais antigas e mais carregadas de história que já conheci. O que vou relatar aconteceu durante uma missa simples, numa manhã que parecia tranquila. E aprendi que o mal não aparece apenas em sombras, choros ou gritos. Às vezes, ele surge no silêncio absoluto, em meio à liturgia mais comum, quando ninguém sequer imagina que está sendo observado. A igreja é de 1724. As paredes, pinturas e altares contam histórias que nenhum livro registra. Há cheiro de madeira antiga misturado ao de velas espessas. Pela manhã, a iluminação natural tenta entrar pelas janelas estreitas, mas é sempre engolida pelo interior escuro e úmido do templo. Na missa das 7, os fiéis são poucos, idosos, trabalhadores que passam antes do serviço, donas de casa, 2 ou 3 turistas desavisados. O sino ecoa pela praça de pedra e só o som dos passos no piso irregular rompe o silêncio seco do início do dia. Era março de 2019, final de época de chuva. A umidade deixava o ar pesado, como se todos carregássemos algo nos ombros. A missa começou normalmente. Eu estava sereno, como qualquer manhã. Li o Evangelho, dei a homilia curta e segui para a liturgia eucarística. Foi só quando me aproximei do altar que percebi algo que não fazia parte da rotina. No primeiro banco, à esquerda, havia um homem sentado completamente imóvel, com a cabeça inclinada para frente. Ele usava roupas escuras, calça social, camisa sem estampa. Parecia alguém vestido para um velório ou para pedir perdão.
Pensei que fosse algum fiel desconhecido, alguém que entrara antes da missa começar. Nada, até então, denunciei medo. Mas tudo começaria a mudar minutos depois. Durante a consagração, todos se ajoelham, sempre. É um momento absoluto de reverência. Todos se ajoelharam, menos ele. O homem permaneceu sentado, com a cabeça ainda inclinada, como se não tivesse ouvido meu convite. Eu o observei discretamente enquanto elevava o cálice. Sua postura era extremamente rígida, quase desconfortável. Braços colados ao corpo, mãos fechadas, ombros tensos. A primeira sensação ruim veio então. Não era apenas falta de fé ou desatenção. Era como se aquela pessoa estivesse lutando internamente contra algo que não conseguia controlar. Continuei. Após a consagração, quando o momento exige silêncio profundo, ouvi um suspiro, longo, pesado. Veio exatamente do banco onde o homem estava. Ninguém mais ouviu. Os fiéis permaneceram ajoelhados, tranquilos, sem reação. Eu senti o estômago retesar. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria olhar de novo. Mas olhei e percebi que a cabeça do homem agora estava mais inclinada, num ângulo quase doloroso. Os dedos estavam achatados contra o banco, como se pressionassem madeira com força exagerada. O silêncio parecia mais denso ao redor dele, como se aquele pedaço da igreja estivesse separado do resto do ambiente. Continuei celebrando, tentando manter a voz firme. Ao me virar para o sacrário, senti claramente, tanto quanto se sente um vento frio, que ele havia mudado de posição. Quando retornei ao altar, ele estava ajoelhado, mas não como alguém em oração. Estava ajoelhado de costas para o altar, voltado para mim, como se tivesse me escutado, como se me observasse sem levantar a cabeça. E naquele instante, percebi que ele não estava respirando no mesmo ritmo de um ser humano comum. Havia uma estranheza na maneira como o peito subia e descia. Era irregular, quase forçado. Quando cheguei ao momento da comunhão, ele se levantou. Devagar, lentamente, com uma postura que não parecia natural para o corpo. Eu, como sacerdote, não posso negar comunhão a alguém sem motivo. Senti que ele caminharia até mim, mas ele não entrou na fila. Apenas ficou parado, no centro do corredor, olhando para o chão. Os fiéis passaram por ele. Ninguém percebeu nada. Era como se aquele homem existisse em um espaço que só eu conseguia enxergar de forma plena. Quando a última pessoa recebeu a Eucaristia, olhei para ele novamente. Foi aí que finalmente levantou o rosto. E o que vi fez meu corpo estremecer. Os olhos não tinham foco, não procuravam luz, não buscavam direção alguma. E ainda assim, eu tinha a clara sensação de que ele sabia exatamente quem eu era. A expressão dele não mostrava sofrimento, nem ira, nem tristeza. Mostrava uma espécie de presença antiga, pesada, deslocada. Ele deu 2 passos na minha direção, parou e inclinou o rosto levemente, como se me analisasse. Eu senti algo dentro de mim estremecer. Não era medo comum, era reconhecimento. Algo ali não estava certo, profundamente errado. Meu filho, posso ajudar? Perguntei num sussurro baixo. Ele não respondeu, nem moveu os lábios. Apenas virou o corpo para a porta lateral e saiu da igreja de forma extremamente lenta. Quando terminei a missa, fui atrás, abri a porta. A praça estava vazia, totalmente vazia e silenciosa. A missa durou pouco mais de 40 minutos, mas ele havia desaparecido como se nunca tivesse estado ali. Voltei à sacristia com uma sensação de impotência. Perguntei ao sacristão se ele tinha visto o homem entrar. A resposta foi imediata. Padre, nenhum homem sentado no primeiro banco. Só a dona Marta, o seu Antônio, 2 turistas. Ninguém além disso. Isso me golpeou de uma forma que não saberei descrever. Eu tinha certeza do que vi, do que senti, do que estava diante de mim no momento mais sagrado da liturgia. E mesmo assim, para todos os outros, ele não existiu. Passei semanas tentando entender. Revirei a mente, questionei minha percepção, consultei colegas sacerdotes. Alguns ouviram em silêncio,
Outros apenas baixaram a cabeça, como quem já viu algo semelhante e preferiu não falar. Hoje, quando celebro a missa das 7, sempre olho para o primeiro banco, involuntariamente, como se esperasse reencontrá-lo. Nunca mais o vi, mas o banco onde ele se sentou parece sempre mais escuro do que os outros, mais desgastado. Quase como se alguém ainda estivesse ali, ouvindo tudo em silêncio. Alguém que não deveria ter se ajoelhado, nem levantado, nem caminhado. E aprendi que nem tudo que entra na igreja chega pela porta. Algumas presenças simplesmente aparecem. Meu nome é Padre Amâncio Ribeiro. Tenho 55 anos e sirvo a Igreja Católica desde 1987. Já atendi confissões impossíveis, celebrei missas para multidões e acompanhei de perto milagres discretos, aqueles que só quem vive a fé entende. Mas também presenciei aquilo que, por falta de outra palavra, só posso chamar de oposição espiritual. Algo que não deveria estar presente durante uma missa e que mesmo assim estava, observando-nos com uma atenção que nenhum ser humano ousaria direcionar para outro. O que ocorreu no Santuário do Bom Jesus da Lapa, numa noite quente da Romaria de 2016, jamais saiu da minha memória. A Lapa tem um ar próprio. É uma mistura de fé, emoção, promessa e silêncio. A caverna sagrada dá a sensação de estar dentro de algo vivo, espiritual. Mas à noite, ao redor do santuário, a escuridão ganha um peso que poucas cidades têm. Era julho, época da Romaria. O calor do dia ainda permanecia na pedra e o vento quente soprava poeira fina para cima dos romeiros. A missa campal das 19 horas estava repleta. Crianças choravam, idosos tentavam encontrar sombra e peregrinos seguravam terços como quem segura ar. O santuário iluminado contrastava com a escuridão completa ao redor da gruta, e foi ali que tudo começou. A missa corria como qualquer outra missa de romaria, cheia, longa, emocionada. As pessoas choravam, agradeciam, pediam. Eu tentava falar mais devagar por causa da multidão e do calor. Foi somente na liturgia da palavra que notei algo estranho. Um homem solitário, distante da multidão, parado próximo à entrada da gruta. Ele vestia roupas simples, calça escura, camisa bege, chapéu de couro velho. Parecia um romeiro comum, mas havia algo no modo como mantinha as mãos para trás, totalmente imóveis, que me chamou a atenção. Eu segui celebrando. Durante a homilia, pedi que todos abrissem o coração para a oração. A assembleia inclinou a cabeça. Alguns fizeram o sinal da cruz. O homem não se moveu, não inclinou a cabeça, não cruzou os braços, não ajeitou a postura, não reagiu. Ele permaneceu exatamente como estava, como se nem fosse parte da multidão. E então notei algo que fez meu corpo gelar. Apesar do vento forte, que balançava lenços, bandeiras e roupas, o chapéu dele não se movia, a camisa não ondulava. Nada naquele corpo parecia reagir ao vento da noite. Continuei falando, mas comecei a observar discretamente. A postura dele era rígida demais, tensa demais e completamente desalinhada com o ambiente ao redor. Quando o momento da consagração chegou, a multidão inteira se ajoelhou na poeira seca do chão. Milhares de pessoas se ajoelhando ao mesmo tempo criam um som característico. Eu ouvi esse som durante toda a minha vida sacerdotal, mas naquele dia houve uma lacuna no som, um vazio, e o vazio vinha exatamente do lugar onde o homem estava. Ele permaneceu de pé, imóvel. Era impossível não perceber isso no meio de milhares de pessoas ajoelhadas, e ainda assim, ele não se moveu. Ao elevar a hóstia, senti uma pressão súbita no peito, o tipo de sensação que só experimentei em situações de oração profunda, quando algo maior está presente. Mas dessa vez, a sensação não era de presença amorosa, era de oposição. O homem finalmente levantou o rosto, e quando seus olhos encontraram os meus, tive a impressão, imediata e avassaladora, de que ele sabia exatamente o que eu estava fazendo naquele momento, e de que não gostava. No momento da comunhão, os fiéis se levantaram. As filas começaram a se formar. O homem deu 3 passos para frente.
3 passos lentos, firmes, como se marcasse o chão. Os fiéis ao redor se afastaram naturalmente, sem saber por quê. Era como se o corpo dele tivesse um campo ao redor, algo que criava instinto de distanciamento. Ele entrou na fila, chegou cada vez mais perto. E quando estava a apenas 3 pessoas de distância, senti algo que nunca senti na vida. Um silêncio interno profundo demais, como se todo o barulho da romaria tivesse desaparecido ao redor dele. Quando ele finalmente ficou diante de mim, não ergueu as mãos, não abriu a boca, não abaixou a cabeça. Apenas ficou parado, olhos fixos, rosto sem expressão. Perguntei baixinho: "Filho, qual seu pedido?" Ele permaneceu imóvel, e então fez algo que me marcou para sempre. Deu um passo para trás. Voltou-se lentamente para a entrada da gruta e caminhou em direção à escuridão total sem olhar para trás. Um dos diáconos percebeu. Me perguntou: "Padre, esse homem estava com quem?" E respondi com algo que não deveria ser possível: com ninguém. Corremos atrás dele. Entramos na gruta com lanternas. Percorremos cada canto. Nada. Perguntei a romeiros, a voluntários, a seguranças. Nenhum deles tinha visto aquele homem entrar na missa. Nenhum deles lembrava dele na multidão. Nenhum deles o viu sair. Era como se ele simplesmente tivesse surgido ali e depois se dissolvido na escuridão da pedra. Naquela noite, rezei mais tempo do que o habitual. Senti um peso que não conseguia explicar. Um peso que não vinha de mim, mas de algo no ambiente. Alguns dias depois, conversando com um sacerdote mais antigo da região, contei o ocorrido. Ele me perguntou como era o homem. Quando descrevi, ele fechou os olhos, respirou fundo e disse: "Um homem parecido com esse foi visto aqui décadas atrás, sempre durante a consagração. Nunca fala, nunca se ajoelha." Perguntei quem era. Ele respondeu: "Ninguém sabe, só aparece e vai embora. Até hoje não sei o que vi naquela noite, mas sei o que senti. Não era humano, não era peregrino, não estava ali por fé. Estava ali por oposição, e desde aquela noite, toda vez que celebro uma missa de romaria, observo o fundo da igreja com cuidado, porque tenho a sensação, quase certeza, de que aquele homem ainda está lá em algum momento, de pé, olhando para o altar, esperando algo que eu não sei nomear." Meu nome é Irmã Helena Pires. Tenho 58 anos e dediquei minha vida inteira ao serviço na igreja. Vivi situações de vulnerabilidade, miséria, cura, conversão e dor. Sempre acreditei que o mal se manifesta principalmente nos desvios humanos, nas escolhas ruins, no orgulho, na violência. Mas numa noite abafada de novembro, dentro da igreja de Santa Rita de Cássia, descobri que existe um tipo de escuridão que não depende de pecado, nem de fraqueza humana. Uma escuridão silenciosa, que apenas observa. Belém é quente mesmo à noite. O ar úmido gruda na pele e quem vive aqui aprende a respirar devagar. A igreja de Santa Rita é pequena e simples, com bancos gastos pelo tempo e pintura descascando em partes inferiores das paredes. Mas a devoção da comunidade faz daquele lugar um refúgio. Naquele dia, o clima estava pesado. Chuva forte durante a tarde, umidade presa no chão, o ar-condicionado funcionando com dificuldade. Durante a missa das 19 horas, o ambiente parecia mais silencioso do que o normal, como se os sons estivessem sendo absorvidos pelas paredes. Eu ajudava na liturgia, posicionada próxima ao ambão. E foi ali que tudo começou. A celebração começou normalmente. Os fiéis cantavam, algumas crianças cochichavam ao fundo e o padre caminhava com serenidade entre os ritos. Eu distribuía folhetos, ajustava a mesa auxiliar e ajudava a organizar a procissão de entrada. Durante a primeira leitura, percebi uma jovem sentada no banco próximo à parede direita. Tinha no máximo uns 22 anos, pele clara, cabelos presos num coque simples. Vestia algo discreto, nada chamava a atenção além da postura retraída. Ombros encolhidos,
mãos entrelaçadas com força. Pela expressão, achei que estivesse em luto ou passando por algum sofrimento. Foi apenas isso. No início, durante o salmo, todos se levantaram. Ela também levantou, mas de forma hesitante, como se cada movimento custasse mais do que deveria. Quando o crucifixo processional passou pela nave, algo aconteceu. Ela virou o rosto para o outro lado. Não discretamente, não com vergonha, mas com uma recusa profunda, automática. Como se não pudesse olhar para o crucifixo nem por um segundo. Eu observei isso com atenção. É raro alguém reagir assim, ainda mais durante a procissão. No início da homilia, os fiéis se sentaram, mas ela permaneceu em pé por alguns instantes, como se estivesse indecisa entre ficar ou sair. Quando finalmente sentou, percebi que não encostava as costas no banco. Ficava inclinada para frente, como se algo atrás dela fosse incômodo. Senti um desconforto imediato, mas segui ajudando o padre. O momento mais estranho veio durante o canto das oferendas. É quando a assembleia costuma se acalmar, fechar os olhos, respirar fundo, mas a jovem começou a se inquietar. As mãos tremiam discretamente, quase imperceptíveis para qualquer pessoa que não estivesse observando atentamente. Os pés batiam no chão em ritmo irregular, não de ansiedade, mas de desconforto profundo. Aos poucos, percebi que ela estava olhando fixamente para um ponto específico do altar, o crucifixo grande, pendurado acima do sacrário. E o olhar dela não era de fé ou de medo, era de aversão, não desvio de fé, não rejeição religiosa, mas uma aversão instintiva, quase física. A liturgia seguiu, e quando chegamos ao santo, todos começaram a cantar. Foi aí que percebi algo ainda mais perturbador. Enquanto toda a igreja cantava, ela não movia os lábios, nem levantava a cabeça, nem sequer piscava. Era como se estivesse presa em outro ritmo, outra intenção, outro espaço. Quando chegou o momento da consagração, todos se ajoelharam, menos ela. Ela ficou em pé, e não apenas em pé. Ficou absolutamente imóvel, com o rosto parcialmente escondido pelo cabelo, mas com a cabeça virada na direção do sacrário. O padre elevou a hóstia, e naquele instante, a jovem inclinou o rosto para cima, pela primeira vez desde o início da missa. Seu olhar encontrou o crucifixo maior. O rosto dela mudou, não para expressar dor, pânico ou fúria, mas para algo muito mais difícil de descrever. Era como se estivesse vendo algo que mais ninguém via, algo atrás do crucifixo, ou em volta dele, ou sobre ele. Ela deu um passo para trás, depois outro, e encostou as costas na parede, como se estivesse fugindo de uma presença que só ela percebia. Eu dei 2 passos em direção a ela, discretamente, e foi nesse movimento que tudo mudou. A jovem levantou a mão como se pedisse para eu não tocar, mas o gesto não era de defesa, era de alerta, como se dissesse: não chegue perto. O padre, percebendo a tensão, finalizou a consagração em silêncio, com um olhar preocupado. A jovem então voltou a olhar para o crucifixo, ficou alguns segundos absolutamente imóvel e começou a chorar. Não choro convulsivo, mas lágrimas que caíam sem expressão, como se o rosto estivesse dissociado da emoção. E então ela simplesmente se virou e saiu da igreja andando lentamente. Não correu, não pediu socorro, não se despediu. Saiu como se estivesse sendo chamada por algo invisível. Eu a segui até a porta lateral, mas quando saí, a rua estava vazia. Após a missa, procurei o padre e expliquei o que vi. Ele ficou em silêncio por alguns segundos.
Depois se sentou, como quem revira memórias antigas, e me disse algo que nunca esqueci. Você não é a primeira a ver alguém reagindo assim ao crucifixo. Algumas pessoas carregam coisas que não mostram, e às vezes a missa revela. Perguntei se ele conhecia a jovem. Ele balançou a cabeça. Nunca a vi antes, e, curiosamente, ninguém aqui viu. É como se tivesse entrado só para aquilo. Pensei nela por semanas. Não sei se voltou à igreja. Nunca mais a vi. Mas a imagem permanece comigo. Uma jovem incapaz de olhar para a cruz, não por descrença, mas por algo que a cruz revelava nela. Aprendi naquela noite que o mal não se manifesta apenas com violência ou caos. Às vezes, ele se manifesta na incapacidade de permanecer diante do sagrado, na recusa involuntária, na aversão profunda, na fuga silenciosa. E desde aquele dia, ajudo nas missas com mais atenção aos cantos da igreja. Porque sei que, às vezes, não é a pessoa que chega até nós, é o que vem com ela. Meu nome é Padre Álvaro Menezes. Tenho 63 anos e dedico minha vida ao sacerdócio desde os 25. Já enfrentei dores humanas profundas, caminhei com famílias destruídas, segurei mãos de pessoas que partiram diante dos meus olhos. A fé me sustentou em tudo, exceto naquele dia, quando percebi que, durante a missa, aquilo que enfrentávamos não era humano. Algo estava na igreja, não para rezar, mas para desafiar. A Catedral Metropolitana de Aracaju é imponente. As paredes claras, as pinturas sacras e o altar elevado criam uma sensação de reverência natural. No domingo de Ramos, ela fica sempre lotada. Ramos balançando, crianças inquietas, famílias chegando atrasadas, romeiros cansados da procissão. Mas naquele domingo, havia algo estranho no ar. Um peso silencioso, abafado, como se o próprio templo estivesse atento a algo que nós, humanos, ainda não percebíamos. As luzes pareciam menos brilhantes, como se estivessem sendo parcialmente absorvidas. O incenso, que normalmente sobe em espiral constante, naquele dia parecia se espalhar de forma irregular, como se evitasse uma área específica da nave. Eu já havia sentido climas pesados em outras missas, mas nada se comparava ao que estava por vir. A missa começou com a bênção dos ramos na porta principal da catedral. Os fiéis respondiam às orações. As crianças agitavam folhas de palmeira e a procissão caminhava até o altar. Na entrada, vi um homem encostado na última coluna à direita. Vestia roupa simples, camisa clara, calça escura. Não parecia deslocado, mas não participava da celebração. Apenas observava. A expressão dele não era de devoção, nem de curiosidade. Era de análise. Eu notei, mas segui. Durante a liturgia da palavra, tudo continuou normal. Até que chegamos à leitura da Paixão. É sempre longa, sempre solene, sempre cheia. Mas quando a Assembleia começou a recitar o trecho das respostas do povo, algo aconteceu. Enquanto todos recitavam o texto em uníssono, ouvi uma voz isolada, atrasada, fora de ritmo. Uma voz masculina, rouca, arrastada. Uma voz vindo do fundo da catedral. Olhei discretamente. Era o homem, encostado à mesma coluna, movendo os lábios de maneira mínima, sem coincidir com a leitura oficial, mas o som não combinava com o movimento da boca. A voz vinha como se estivesse descolada, como se não fosse dele, ou como se aquilo que estava ali não soubesse exatamente como imitar uma voz humana. Meu estômago retesou. Continuei lendo, mas não conseguia ignorar. A voz não acompanhava a Assembleia. Tinha suas próprias frases, seus próprios tempos, sua própria cadência. Quando chegou a parte em que Jesus entrega o Espírito e a Assembleia se ajoelha, algo ainda mais perturbador aconteceu. Toda a igreja se ajoelhou, menos ele. Não apenas ficou de pé, mas inclinou o tronco para frente, de um jeito que não fazia sentido anatômico, como se estivesse prestando atenção ao altar de maneira indevida, invasiva,
profunda. Eu senti algo que só posso descrever como um incômodo espiritual, como se aquela presença não estivesse ali para adorar, mas para confrontar. E então a voz voltou, mas não mais como resposta atrasada. Agora, era como se estivesse acompanhando a celebração, mas sem entender o ritmo, repetindo frases que ninguém havia dito naquele momento. A assembleia não percebia, as crianças não percebiam, os ministros não percebiam, mas eu ouvia, alto, claro, direto, uma voz sem emoção, sem intenção humana, sem o calor de um devoto, uma voz deslocada. Eu continuei celebrando, mas meu coração batia como se me alertasse de que algo estava prestes a acontecer. No momento da comunhão, a nave inteira formou filas. A música subiu, suave, como sempre. O homem saiu de trás da coluna, andou até o corredor da direita e entrou na fila. Até ali, nada anormal. Qualquer estranho pode participar da missa, mas à medida que se aproximava do altar, percebi algo que confirmou meu pior pressentimento. Ele não pisava no chão como uma pessoa normal. Sim, ele caminhava, mas os passos não tinham peso, não tinham impacto, não tinham ruído. E o mais perturbador, as pessoas não o viam, não desviavam para dar lugar, não reagiam à presença dele. Era como se caminhassem através de algo, sem perceber. Ele chegou até mim, ficou parado. Os olhos eram completamente escuros, não pela cor da íris, mas pela ausência de luz. A face não expressava nada, e ele disse, agora sim, com os lábios se movendo no mesmo ritmo da voz, uma frase que não posso reproduzir, não por ser proibida, mas porque não era uma frase numa língua reconhecível. Era uma intenção, e a intenção era clara. Ele não queria a hóstia, ele queria interromper o que eu estava fazendo. Minha mão tremeu, respirei fundo, e em vez de entregar a comunhão, levantei discretamente o cálice com a mão livre, como se estivesse reforçando a liturgia. O homem recuou, um passo, depois outro, e então virou o corpo para a porta lateral da catedral. Andou até ela, abriu sem fazer ruído algum, e saiu para a praça. Eu terminei a comunhão, e fui atrás, junto de um dos diáconos. A praça estava cheia, movimento de vendedores, turistas, fiéis. Mas entre todas aquelas pessoas, ninguém caminhava como ele. Ninguém vestia roupas como ele. Ninguém tinha a expressão dele. Nenhum homem semelhante estava ali. Era como se tivesse desaparecido, sido apagado do ambiente. Voltei à sacristia com uma sensação profunda de alerta. O diácono me perguntou o que houve. Contei parte do que percebi. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse, Padre, no domingo de Ramos, sempre devemos observar quem não acompanha a assembleia. Ele sabia do que eu estava falando, mas não quis detalhar. A missa continuou, mas meu coração permaneceu pesado. Rezei antes de dormir. Acordei no meio da madrugada. Olhei para a janela da casa paroquial com cautela que não deveria existir. Desde aquele dia, minha vida sacerdotal mudou. Aprendi que o mal nem sempre aparece em gritos ou distorções. Às vezes ele aparece imitando, tentando se encaixar, tentando se aproximar de algo que nunca terá. E durante missas, especialmente em celebrações grandes, sempre observo quem não se ajoelha, quem não acompanha, quem não respira no mesmo ritmo dos outros. Porque algumas presenças não estão ali para rezar, estão ali para provocar. E reconhecê-las é um peso que nenhum padre deseja carregar. Meu nome é Frei Anselmo Duarte, tenho 71 anos e sirvo a Deus desde jovem. Meia década na vida franciscana e meia década observando a condição humana em seus extremos. Fé profunda, desespero absoluto, doença, abandono e momentos de graça que só quem vive o cotidiano de um mosteiro compreende. Aos 71 anos, achei que já tivesse visto tudo, mas numa manhã silenciosa de setembro, durante uma missa quase vazia, descobri que algumas presenças não vêm para buscar paz. Vêm para lembrar que o mal sabe onde estamos, até quando acreditamos estar protegidos. O mosteiro de São Francisco, no centro histórico de São Luís,
É um lugar antigo. Paredes grossas, piso de pedra, estátuas de madeira que olham para o vazio há séculos. No início da manhã, o silêncio é tão profundo que parece não pertencer ao mundo moderno. O vento que passa pelos claustros carrega poeira, cheiro de folhas e às vezes um frio que não combina com o clima quente do Maranhão. Era setembro de 2020, plena pandemia. Pouquíssimos fiéis compareciam, todos de máscara, todos temerosos. O ambiente estava carregado de silêncio e vulnerabilidade. Um silêncio que, mais tarde, entendi que não era apenas humano. A missa das 6 horas sempre foi a mais simples. Pouca música, pouco movimento. Muitas pessoas preferiam assistir pela transmissão ao vivo. Naquele dia, cerca de 9 pessoas estavam na igreja. E entre elas, alguém que jamais deveria estar ali. Comecei a missa com o coração tranquilo. Chamei os fiéis para o ato penitencial e todos responderam de forma suave. A luz do sol entrava pela janela lateral, criando um feixe dourado que iluminava o centro da nave. Durante a primeira leitura, notei algo pela primeira vez. Um homem alto, magro, com roupas escuras e máscara preta, estava parado no meio do corredor central. Não sentado, parado, de pé, com as mãos cruzadas sobre o peito. A postura dele me chamou a atenção porque, naquela época, ninguém ficava de pé sem motivo. As pessoas se afastavam, sentavam longe, evitavam contato. Ele não. Ficava firme, imóvel, observando. A princípio, pensei que fosse alguém desorientado, talvez alguém em sofrimento emocional por causa da pandemia. Mas conforme a missa avançava, percebi que havia algo profundamente errado com ele. Durante o salmo, todos se levantaram para cantar a resposta, exceto ele. Ele continuou parado, mãos cruzadas, olhar fixo para o altar, máscara cobrindo metade do rosto, mas revelando olhos que não piscavam. Tentei identificá-lo. Não me era familiar. Nunca o vi antes. E então reparei em um detalhe. A sombra dele, projetada pelo feixe de luz frontal, parecia menor do que deveria ser. Quase imperceptível. Como se a luz não o alcançasse da maneira correta. Meu corpo registrou algo antes da mente. Um pressentimento antigo, profundo, instintivo. Algo que não vem da razão, mas da alma. Continuei celebrando. Mas minha atenção estava dividida entre o altar e o homem parado no corredor. Durante a homilia, meu olhar cruzou com o dele. Foi como encarar um poço sem fundo. Não havia emoção. Não havia presença. Não havia humanidade. Continuei falando sobre esperança, fé, superação, tentando ignorar o incômodo, mas o homem não desviava o olhar nem por um segundo. A missa seguiu, até que chegamos ao momento da consagração. Todos se ajoelharam. Uma das poucas vezes em que vi aquela pequena assembleia unida. Todos em silêncio profundo, exceto ele. Ele continuou de pé, no centro, com as mãos ainda cruzadas sobre o peito. E foi nesse instante que algo impossível de ignorar aconteceu. A luz da janela lateral, o feixe dourado que iluminava a nave, passou por todos os fiéis, mas não tocou nele. O feixe de luz o atravessava como se ele estivesse em outra profundidade do ambiente, como se não fosse um corpo sólido no sentido convencional. Senti um peso no ar, uma pressão nos ombros, respiração curta, como se o ambiente estivesse reagindo a algo que não deveria estar presente. Ao elevar a hóstia consagrada, algo aconteceu com o homem. Algo sutil, mas devastador. Ele inclinou a cabeça levemente para o lado, como quem examina um objeto estranho. E então, descruzou as mãos. Foi um gesto simples, mas carregado de intenção. Ele deu um passo para frente, depois outro, e começou a caminhar vagarosamente na minha direção. Os fiéis não perceberam. Estavam de joelhos, olhos fechados. Viviam o momento mais sagrado. Eu, porém, não conseguia manter a mente apenas na liturgia. O homem se aproximava. Passos lentos, regulares, firmes. Quando estava a poucos metros do altar, senti algo que só posso descrever como oposição espiritual intensa. Não humana, não emocional.
Ele ergueu o rosto e pela primeira vez vi seus olhos completamente. Eram profundos demais, escuros demais, sem brilho, sem reflexão da luz do ambiente. Pareciam absorver tudo ao redor. Ele deu mais um passo e parou diante do degrau do altar. Meu corpo ficou paralisado, não pelo medo comum, mas por um silêncio que atravessava a alma. Ele abriu a boca, apenas o suficiente para sugerir que falaria algo, mas nenhum som saiu. E então, simplesmente virou. Caminhou até o fundo da igreja e saiu pela porta lateral. Nenhum dos fiéis notou. Depois da missa, fui até o corredor externo. A porta lateral dá para um pátio interno cercado de muros altos. Ele não estava lá. Nenhum passo, nenhum movimento, nenhuma alma. Fui até a portaria. Perguntei ao porteiro quem havia entrado pela manhã. A resposta dele me fez estremecer. Hoje só entraram 8 pessoas, Frei. 9 não. E aquele homem parado no corredor central? Perguntei. O porteiro franziu a testa. Frei, ninguém ficou de pé na missa. Todos se sentaram. Eu vi pela câmera. Fui até a sala de monitoramento. O funcionário voltou à gravação. E o que vi confirmou algo que jamais esquecerei. A câmera mostrava todos os fiéis. Todos 9. Mas no corredor central não havia ninguém. O espaço onde o homem deveria estar estava vazio. Totalmente vazio. Voltei ao meu quarto no mosteiro com o coração pesado. Rezei por horas. Pedi discernimento. Pedi paz. Não tive respostas. Mas compreendi algo que mudou minha vida sacerdotal para sempre. Nem todas as presenças nas missas são humanas. Nem todas vêm buscar luz. Algumas vêm apenas observar e lembrar que a batalha espiritual é real, silenciosa e constante. E desde aquele dia, toda manhã, antes de iniciar a missa, faço uma oração que nunca precisei antes. Senhor, permita que apenas os vivos entrem. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.